partes mais relevantes para a gente entender a construção do processo democrático, da terceira onda democrática, né? Que aqui no Brasil foi marcado pela Constituição de 1988, tá? Então, vamos lá. Comecei aqui a gravação. Só um instantinho. Ok. Então, quando a gente estava falando, né, da Constituição de 1967, a gente precisa, né, entender como foi que aconteceu o processo de iniciação do regime militar aqui no Brasil e dessa construção desse constitucionalismo autoritário, né? Então, antes de 67, a partir ali de março de 1964, as tropas minerais, ou de Minas Gerais e de São Paulo, né, saíram às ruas após esse aumento de crise política e tensões sociais que acabaram levando a uma efervescência não só político-militar, né, mas também com participação da sociedade civil e grande participação, né, das empresas do Brasil. E aí o general Olímpio Mourão Filho, né, no dia 31 de março, ali de 64, ele organiza, né, as tropas que estavam sediadas em Juiz de Fora e eles se deslocam em direção ao Rio de Janeiro. E aí, a partir daí, né, com uma suposta intenção de livrar o país da corrupção e principalmente dessa ideia, né, do Red Scare, de um comunismo, o que se faz, né, é a criação de um regime que muda as instituições democráticas do país e instaura, né, uma nova ordem, não através imediatamente de uma mudança constitucional, mas inicia-se, na verdade, na instauração de atos institucionais, né, que funcionariam ao seu favor para esse funcionamento. E aí, ali no dia 9 de abril, já é decretado o ato institucional número 1, né, o AI-1, que caça os mandatos políticos, tira a estabilidade dos funcionários públicos e que formalmente, né, entre muitas aspas, mantém o caráter democrático da Constituição de 1946, certo? Só que vai fazendo pequenas alterações, né, inclusive com modificações no funcionamento do Congresso, tá? O AI-1, ele vai vir com essa característica muito forte de suspender as imunidades parlamentares, de autorizar um comando supremo da revolução, né, que eles chamavam de revolução, apesar de que tinha, claro, caráter de golpe. A gente já teve, inclusive, essa discussão sobre diferenciação teórica entre esses dois termos no último GED, mas basicamente, né, o processo revolucionário, ele muda a ordem de poder, né, a estrutura de poder. Então, no caso, por exemplo, das revoluções liberais, né, a gente tinha um sistema anterior em que a nobreza comandava e que os liberais e a classe populacional que não tinha acesso a esses cargos correlacionados à questão de sangue, né? Gente, perdão que tem gente aqui em casa que estão falando, eu espero que não deixe pra escutar, mas assim, e aí quando a gente tem as revoluções liberais, né, a burguesia ela ascende enquanto classe dominante, tá? E aí a gente tem agora a construção de uma nova classe, né, subalternizada, enquanto que a aristocracia nobre, né, ela se mantém, mas ela se mantém ali em paridade com a burguesia. Então, a gente tem uma revolução, né, nesse sentido. O que aconteceu aqui no Brasil não foi uma revolução, né? A gente não teve uma mudança das estruturas de classe. O que a gente teve foi um golpe, né, com uma mudança de quem estava no poder do regime. Então, a gente tem agora uma tomada aqui da junta militar, tá bom? Gente, só um instantinho que eu vou só botar aqui meu computador pra carregar, que ele tá pra descarregar, eu não tinha visto. Só um instante. Então, vamos lá, né? Continuando aqui, perdão. Porque realmente, se eu não conecto, ele descarrega. Então, vamos lá, né? Então, nesse sentido, a gente teve aqui no Brasil esse processo de golpe militar, né? Como a gente já tinha conversado. E aí, justamente nesse sentido, ele vai, né, fazer esse comando supremo mesmo desse golpe militar, caçar os mandatos em qualquer nível e suspende também os direitos políticos por um prazo de 10 anos, certo? Então, ali, 64, né, seria até 74, tá? Então, um longo período, né?
Aí eles, além essa suspensão de mandados, né, também tem a suspensão de mandatos dos governadores dos estados do Pernambuco e do Sergipe, né, do governador de Goiás, que também foi deposto ali em novembro de 64, e uma série de figuras mais conhecidas, né, naquele período, como é o caso do Jango, do Brizola, né, do Jânio, do Juscelino, todos eles vão ter uma suspensão dos seus direitos políticos, os seus mandatos cassados, e realmente assim, um silenciamento institucional, né? Em 64, o Castelo Branco ele vai ser escolhido, então, como o primeiro presidente do regime. E aí, ali, em 67, o Marechal Costa e Silva ele vai assumir a presidência. E aí ele vai, né, decretar um dos mais memoráveis atos, que vai ser ali o ato institucional número 5, o AI-5, né? Que vai ser o conhecido como o mão de ferro, né? O mais pesado, justamente porque, além de tudo aquilo que já tinha sido permitido anteriormente, né? O AI-5 ele vai fechar o sistema político e ele vai ampliar a ditadura com uma série de medidas, tanto de censura prévia, né? Então, assim, a gente não tinha nem a possibilidade de ser falado, tinha já uma leitura prévia daquilo que poderia ser colocado. Então, seria como se, por exemplo, antes de eu conseguir, né, em comparativo aqui, uma analogia, antes de eu conseguir fazer uma postagem no Instagram, fazendo alguma crítica política, ou conseguir fazer uma postagem no Twitter, com alguma, mesmo que fosse, por exemplo, uma música, né, uma letra de música, isso teria que passar por uma seleção prévia do governo. Então, seria como se a empresa, por exemplo, né, e aí naquela época, em equiparativo, seriam jornais, eles tinham que ter a presença de um representante governamental do regime militar que observaria previamente aquilo que seria ou não publicado, né? Então a gente tinha uma série de censuras de música, de filmes. Tem filmes e músicas, inclusive, que não foram lançados até o final do regime militar aqui no Brasil, para vocês terem noção, né? Então tem uma série de problemáticas com esse processo de censura prévia, tá? Porque é um silenciamento, inclusive, é não permitir que se cometa o erro, né? Porque uma coisa é você falar uma coisa, né? Dizer uma coisa, sei lá, absurda ou que seja ilícita, e você ser punido a posteriori. Nesse caso aqui, você não sequer nem tem o espaço de fazer essa declaração, e feita essa declaração, mesmo que ela não seja pública, você também seria punido a depender do teor dessa declaração, né? Então, uma série de problemáticas com isso, para além do fato de que tiveram intervenções federais, né, como eu coloquei no slide para vocês, a suspensão do habeas corpus, então as pessoas eram presas adoidadamente, né, por assim dizer, e não tinham acesso sequer aos autos de qualquer processo, né, os direitos civis foram tolhidos, essas pessoas não tinham acesso a um devido processo legal, não tinham acesso a advogado, né, muitas pessoas eram inclusive julgadas pelos tribunais militares por crimes políticos, então elas não eram tratadas como civis, apesar de serem, né? E a gente vai ter, enfim, uma série de problemáticas com a falta desse processo legal e com a falta de, por exemplo, a colocação, né, de uma garantia como o habeas corpus, que basicamente, né, seria essa liberação do corpo físico de um indivíduo. Então, se a pessoa foi presa de forma ilegal, ela poderia, é possível, né, que ela escreva um habeas corpus hoje em dia. E aí ela mesma pode escrever a punho, né, esse habeas corpus, para poder ser liberada. Nesse caso, nesse período, né, nem com advogado isso era permitido. Então, tudo muito fora desse controle jurisdicional, tá? E aí, vamos lá, né? Ali em 67, além disso, a gente tinha um contexto, né, internacional que não ficava só preso a Brasil, né, mas fazia parte de toda a América Latina de ditaduras militares, né? Com essa forte justificativa desse Red Scare, dessa ideia de uma ameaça vermelha, de um pavor vermelho, essa ideia bem de um fantasma do comunismo, né? Que chega a ser até um aspecto meio engraçado, eu acho que eu falei isso no dia de passado, porque num dos primeiros... uma das primeiras estrofes, né, do manifesto do Partido Comunista, o Marx ele descreve
o comunismo como esse espectro que assombra a Europa, né? E era realmente, assim, tratado como tal aqui, só que não agora assombrando a Europa, mas assombrando a América Latina, tá? E aí deu essa permissividade, né, civil, empresarial, militar, para que esse regime, ele se colocasse em vigência, né? E desse início a essa série de modificações constitucionais, certo? Aí, ali em 69, a gente vai ter o chamado emendão, né? Que foi visto por parte da doutrina como uma nova Constituição outorgada. Então, há parte da doutrina que diz que é uma emenda, né, à Constituição de 1967, há outra parte que chama, né, de emendão, tá? Mas, assim, em suprassumo, para quando vocês estiverem fazendo prova, etc., levou esse nome aí de Constituição de 1967/69, justamente porque ali, em 69, né, com a emenda constitucional número 1, a gente vai ter a consolidação de fato do texto de 1967, tá? E aí esse documento, né, ele de fato vai agora colocar uma marca mesmo de um caso singular de constitucionalismo autoritário, né? Porque apesar de ter uma aparência de normalidade, né, formal, que falava da existência de uma federação, da existência de uma república enquanto cláusulas pétreas, a carta em si, né, a Constituição em si, o texto dela, esvaziou completamente os conceitos na prática substancial. Então, o poder foi, assim, absolutamente concentrado na presidência da República. Esse presidente, né, ele tinha a prerrogativa quase que absoluta de editar decretos-leis e leis delegadas, certo? A federação, ok, foi formalmente mantida, mas a União acabou centralizando de uma forma desproporcional todas as competências e todos os recursos, então a gente não tinha aqui nem sequer uma autonomia mínima, né, dos estados, era mais de aparência, né, mais um sistema de aparências dos representantes estatais do que de fato eles terem algum nível de poder, porque realmente, assim, todos os recursos, todas as competências ficavam, né, focalizadas na União, tá? E aí, assim, por mais que o texto, ele previsse, na verdade, os direitos individuais e políticos, a gente tinha um claro descompasso mesmo entre aquilo que se aplicava, né, na prática e aquilo que era colocado formalmente no texto constitucional, tá? Então, a gente vai... Como que isso vai se manter, né? Como é que eles justificam isso? Fortemente por conta de uma chamada doutrina da segurança nacional, certo? Que ela vai ser muito influenciada, realmente, pelos Estados Unidos, né? Com essa ideia de uma defesa do hemisfério do Ocidente, né? Contra o perigo, né? Do comunismo, tá? E aí justifica uma série de repressões internas, de perseguição de opositores, com o fato de ter diversos golpes, né, na América Latina. Inclusive, a fuga, né, do país era mais complicada, né? Havia um apoio e uma conveniência entre os próprios países e em relação também aos Estados Unidos, tá? A gente teve também um processo a nível de política externa, né? Um forte alinhamento automático ali a partir de 64 até meados de 1985. Por quê, né? Porque a gente abandonou mesmo uma política externa independente e se aproxima, né, de uma forma quase que absoluta dos Estados Unidos, numa postura bem conservadora mesmo. O que chega até a ser paradigmático, né, e que foi tratado inclusive por alguns estudantes de relações internacionais e constitucionalistas no período do governo Bolsonaro, que, claro, né, não teve as mesmas dimensões duracionais da ditadura militar, mas que aproximava o nível de risco justamente por conta também do processo da política externa, né? A Polex do governo Bolsonaro, nesse aspecto de alinhamento automático, abandono da política externa independente, se similarizou muito, né, com o período ali da ditadura militar, certo? E aí, né, por conta de uma série de tentativas de insurgência interna,
por conta também dessa doutrina de segurança nacional, né, se justificou a construção de um AI-5, né, em 68, que aí realmente a gente vai ter uma intensificação, né, dessa disputa ideológica, não só a nível nacional, mas como a nível global, né? E aí, para evitar essa disputa, para evitar mostrar para a população que essa disputa sequer existia, né, a gente vai ter uma supressão de direitos num nível escancarado, né, e justificado como um combate à subversão. É tanto que é muito comum se escutar de pessoas que viviam no período que não tinham, né, acesso a esses conhecimentos por conta desse processo de censura prévia, né, que não participavam do processo de manejamento político, que talvez fossem mais empobrecidas e que tivessem algum nível de trabalho, moradia, mas que não fizessem parte nem das estruturas dominantes, nem tivessem participação política de insurgência. É muito comum escutar deles que foi um período economicamente muito bom, justamente porque eu vou falar um pouquinho para vocês depois sobre essa maquiagem econômica, né, que vai causar uma dívida externa imensa, né, aqui no Brasil, e aí vai causar, inclusive, diversas problemáticas posteriores, tá? A chamada até década perdida, né, da América Latina. E é muito comum a gente escutar também que quem era perseguido pela ditadura, né, eram os subvertidos, né, as pessoas que estavam subvertendo com a nossa sociedade, que estavam querendo fazer coisas ruins, né? Por quê? Porque isso era o que era vendido pelos jornais, né, o que era permitido ser publicizado. Então, quem não participava diretamente, né, sequer tinha acesso a esse conhecimento. E um dos grandes problemas que a gente vai ver mais à frente da entrada de uma estabilidade democrática, né, a partir de 1988, é que a gente entra nessa estabilidade democrática com uma espécie de direito amnésico, né? O doutor Ítalo Reis, que é inclusive um pesquisador da Unifor, ele tem uma tese, né, que vai falar justamente sobre isso, né? Essa ideia de que o direito, a partir de 88, ele vai ser amnésico. O que isso quer dizer, né? Ele vai vir com essa forte influência de doutrinadores e produtores de conhecimento desse constitucionalismo autoritário, e que, por a gente ainda ler, né, e isso não é uma coisa que parou ali, né, antes dos anos 2000, antes da entrada do século XXI, não, a gente até hoje, né, consome, vocês todos fizeram já a cadeira de introdução ao direito do Estado, e vocês sabem, a gente consome, né, Miguel Reale, a gente trata Ulisses Guimarães, gente, eu esqueci o sobrenome dele, mas enfim, o deputado, né, Ulisses, a gente trata ele com um respeito muito grande, né, apesar dos envolvimentos. Então, todo o processo, inclusive, de institucionalização e de constitucionalização de 1988, apesar da participação popular e da cidadania popular, ele foi muito de permissividade, né, de dizer, não, vamos apagar, vamos anistiar, né, todos com os crimes políticos, tanto aqueles que foram perseguidos, torturados, assassinados, que tiveram seus corpos desaparecidos. Até hoje tem famílias que nunca encontraram, né, os seus membros familiares que desapareceram, tá? E vamos anistiar também quem causou esse processo, né? Então, a gente não tem uma reparação histórica, a gente tem um apagamento histórico. E aí, por isso, chamado de direito amnésico, né? Pra mim, é uma tese muito importante essa do Dr. Ítalo Reis, porque ela explica muito o porquê que essa retórica ela ainda se repete até hoje, né? A gente nunca teve uma reparação, a gente teve um apagamento histórico. A gente não lidou com a história, né? Então, por isso que até hoje é muito comum, né, se escutar, inclusive dentro da academia, né, dos nossos colegas, muito infelizmente, discussões como se o período autoritário, né, do regime militar, apesar de todas as discussões, comprovações históricas, e a gente não precisa aqui falar só sobre historiografia, sobre direito, né? A gente pode, inclusive, falar com os nossos colegas economistas, os nossos colegas de comércio exterior, relações internacionais, enfim, diversas áreas, né? Para entender que aquele período ele não foi positivo em nenhum aspecto, né? Então, mas ainda assim a gente tem essa repetição porque a gente teve realmente um apagamento, né, daquele período.
E aí, como eu falei pra vocês, né? Então agora pra gente entender aqui essa cronologia, né? A gente vai ter a instauração desse autoritarismo ali de 64 a 74, né? Que foi a duração ali do AI-1, tá? Aí a gente vai ter o Castelo Branco, né? Ascendendo ao poder em 64, ele vai até 67, com o primeiro presidente ali militar, né? E aí ele vai estabelecer essas bases do regime, vai promover a Constituição de 1967. Em seguida vem o governo Costa e Silva, né, de 67 a 69, que ele vai continuar com essa política autoritária e ele vai enfrentar a crescente oposição de uma forma mais incisiva, tá? O Médici, ele entra em 69 e sai em 74, e aí ele vai ser conhecido como um dos mais repressores, né? Porque vai ter um processo, assim, intenso de censura, né? Um processo muito rígido da ditadura, né? Aí, a partir de 74 até 85, a gente vai começar a ter uma abertura política, tá? Com o governo Geisel, tá? Que vai até 79, que ele vai iniciar realmente esse processo gradual de abertura com segundo, né? Que era narrado como essa abertura lenta, segura, gradual, né? Justamente com a intenção de construir uma legislação anistiadora que permitisse que essas pessoas saíssem livres sem pagar por nenhum dos crimes cometidos, né? Apesar de serem praticamente, teoricamente, né, o que a gente entende hoje como crimes contra a humanidade, né? Mas, enfim, né, era realmente com essa intenção, de visar preparar esse país para uma suposta transição democrática, mas uma transição democrática que ignora o seu passado autoritário, né? E aí, ali no governo Figueiredo, de 79 a 85, a gente vai ter o processo realmente de abertura e conduz para essa suposta transição para a redemocratização, né? E aí a gente vai ter a culminação com a eleição indireta do Tancredo Neves e a promulgação da Constituição de 1988. Agora, voltando rapidamente aqui para a gente entender um pouco mais aprofundadamente o que foi o emendão de 69, né? Como eu falei para vocês, a gente já tinha a construção de alguns atos institucionais desde 64, tá? Mas a gente vai incorporar realmente os principais atos ali em 69, certo? Porque agora eles entram no texto constitucional, eles agora vão ser consolidados, né, por meio de emenda, por isso chamado de emendão, né? Então, no final de 69, né, o Costa e Silva, ele adoece, ele vai ser substituído, né, pelo Emílio Garratzo Médici, né? E aí, com o Médici, a gente vai ter esse agravamento, né, da censura política e da censura jornalística, enfim, dos meios de comunicação, de expressão, tá? E aí, né, com essa supressão de direitos, a gente entra realmente num estado de exceção, né? Uma carta absolutamente autoritária, né? Com um triunvirato mesmo militar, com ministros da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, e, tipo, realmente causando uma supressão mesmo do Legislativo e do Judiciário, né? E naquele período, como eu falei pra vocês, a gente não tinha só uma polarização interna muito forte, e aí por conta disso, uma repressão muito forte. Deixa eu só, porque eu acho que alguém mandou mensagem aqui no chat, deixa eu só ver. Exatamente, Glória, perfeitamente, viu? É exatamente isso. E o que a gente fez, né, foi justamente o contrário. A gente fez o absoluto esquecer histórico, né? Aquela outra pesquisadora excelente, a Chimamanda Ngozi Adichie, ela fala sobre esse perigo de uma história única, né? Que ele é o grande problema, eu acho que, da teoria, e aí essa teoria acaba se resvalando na prática constantemente, né? Quando a gente fala do apagamento do período da escravidão, né? Da crueldade do período da escravidão, falando, não, foi muito tempo atrás, né? Foi 100 anos atrás, né? Já passou, né? Não precisamos fazer uma reparação, não interessa mais. Quando a gente faz isso, a gente tá criando uma história única, né? A gente tá permitindo que aquilo que aconteceu não seja retratado, né? Da forma como deveria ser. Porque, gente, período, pra vocês terem noção, tem coisas que a gente não discute na escola, né? Mas que deveriam ser discutidas pra gente entender o horror do que era esse período, né? Ali no período vitoriano, os britânicos que se diziam, né? Os grandes
senhores, né, da civilização ocidental naquele período, eles literalmente, né, consumiam carnes de pessoas mortas, escravizadas, assim, era usado, né? Eles pegavam, enfim, múmias de civilizações importantíssimas, né? E literalmente comiam. Tipo assim, a gente tem um processo de exploração de uma série de questões ao longo da história que foram apagadas de uma forma que a gente nunca lidou com esses traumas, né? E aí, por nunca ter lidado com esses traumas, eles voltam, né? Eles se repetem. E aí a gente vê gente permitindo esse tipo de situação. Por quê? Porque a gente criou uma história única, né? Uma história que permite esse tipo de acontecimento porque a gente pensa, não, foi um processo pra gente conseguir evoluir enquanto humanidade. Mas aí se faz perguntar, né? O quão válido é a destruição massiva, o genocídio, o assassinato em massa, a escravização de indivíduos, a desumanização para uma suposta evolução, né? O que é essa evolução se ela é embasada nisso? Então, é muito isso, Glô. Enfim, continuando aqui, gente, eu fico divagando muito porque é um tema que eu aprecio demais, né? Mas, como eu tava falando pra vocês, a gente não tinha só essa polarização interna, né? Mas a gente tinha também uma polarização externa. Então, fora do Brasil, né, a realidade geopolítica era de uma polarização da Guerra Fria, né? Então, o mundo ele estava dividido depois da Segunda Guerra Mundial, né? E o Brasil, né, ele incondicionalmente se alinha aos Estados Unidos por conta dessa política externa daquele período que ela foi totalmente, assim, alinhada, né? Com ruptura total com o bloco soviético, tá? Uma forte doutrina de segurança nacional, uma enorme influência, né, dos outros regimes ditatoriais ali da América Latina. E o mais engraçado, né, apesar da gente estar nesse período, né, de uma forte ruptura institucional, de uma forte repressão política, de uma censura, né, a gente, ao mesmo tempo que teve o emendão de 69, né, ali com o governo Médici, com uma constitucionalização dos atos institucionais, a gente também, né, teve a criação da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, né, ali em 69. Então, o Pacto São José da Costa Rica, ele é adotado ali naquele período, né? E ao mesmo tempo, a Carta Brasileira, ela estava suprimindo os direitos individuais, né? Então, é muito paradigmático você olhar e você ver as contradições, né? Porque externamente, assim, né, como os Estados Unidos naquele período, era vendida essa ideia pós-Segunda Guerra de não, nunca mais permitiremos a violência que se passou ali na Segunda Guerra, né? Vamos agora tratar de direitos humanos universais, né? Vamos trazer essa ideia do Ocidente universalizado. E, ao mesmo tempo, internamente, uma repressão política gigantesca, né? Sem precedentes. Então, revisando aqui com vocês os atos institucionais, né? O número 1, ele vai reconhecer os militares realmente como esses legitimadores do próprio poder, né? Então, uma autocracia mesmo, né? E aí minimiza a oposição, tem uma autoridade do regime militar, mesmo da junta, da chapa militar, tá? O AI-2, ele vai determinar o fim dos partidos políticos e vai estabelecer, de fato, um sistema de eleições indiretas, tanto para presidente quanto para vice-presidente. E aí era realizado por uma maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, que eram totalmente emparelhados, né, pelo o regime, né? Porque aqueles que não eram, né, tiveram seus mandatos cassados bem no início. Então, não existia mais, né, esse voto secreto direto, universal, né? E os crimes contra a segurança nacional, eles passam, a partir do AI-2, a ser julgados, como eu falei pra vocês, por tribunais militares. Então, independentemente de eu, por ter cometido um crime, por exemplo, naquele período, né, um crime político que eu poderia cometer, seria ir numa escola e falar contra a ditadura, né? E aí eu poderia ser tratada, né, como um risco à segurança nacional naquele período. Se eu fizesse isso, né, eu não seria julgada por um tribunal civil comum, como eu deveria ser, já que eu sou civil, né? Não, eu seria julgada por um tribunal militar, né? O que é absolutamente absurdo, tá? O AI-3, ele vai estabelecer essas eleições indiretas para os governadores, vai limitar também a participação direta da população na escolha dos governantes estaduais, né? O AI-4,
ele vai convocar a elaboração de uma nova Constituição para substituir a de 46, né? Que aí aqui, no caso, o AI-4 ele vai ser a formulação da Constituição de 67, né? E o AI-5, né, como eu falei pra vocês, vai trazer as medidas assim mais severas. Mas a gente teve outros atos institucionais, tá? Uma série deles. E aí, ok, o que a gente entendeu até agora, né? Ali no governo do João Batista Figueiredo, né, a gente vai começar esse processo de sucessão para um reestabelecimento, né, dessa terceira onda democrática. E aí, deixa eu só passar aqui o slide, que a gente já vai começar a entrar em 88. Ok. Então, quando a gente vai passar por esse processo, como eu falei pra vocês, né, tanto o Geisel, né, quanto o Figueiredo, eles vão ser muito importantes para a construção de dois detalhes que são muito importantes para a entrada em 88, né? Que é a característica do retorno ao pluripartidarismo, tá? Que a gente vai ter ali a criação de dois partidos, né? Não era um pluripartidarismo de fato, né? Era mais um bipartidarismo, mas vai ser uma introdução à saída de uma chapa única, né? Apesar de que ainda era meio aparelhado, mas era um pouco menos, tá? E a gente vai ter aqui também a construção da lei da anistia, tá? Eu tenho até uma história muito paradigmática sobre esse período aqui, né? Que foi ali, acho que já no Figueiredo, salvo engano. Meu pai, ele era morador, né, de São Paulo, no período. Nascido em Minas Gerais, mas cresceu em Osasco, São Paulo. E nesse período aqui, acho que ele devia ter uns 23, talvez. Não, na verdade, acho que uns 19. Era bem novinho, né? Ele tinha acabado de entrar no exército, certo? Ele foi convocado. Só que, ao mesmo tempo que ele foi convocado, meu pai, ele era... assim, não podia dizer que era comunista, né? Mas era comunista. E ele participava, né, dos encontros de um dos partidos, né, do período, mas de uma forma meio assim escondida. E ele não podia, né, enquanto convocado militar, né? Só que aí teve um dia que ele estava saindo de um encontro, de uma reunião do partido, e ele tava com a blusa, né, do partido, ok, só que o cabelo dele raspado, né, rente à cabeça, porque ele tava, né, ainda trabalhando ali, né, fazendo serviço militar obrigatório. E ele tá descendo as escadas, né, saindo ali, e aí para um carro na frente dele, né, e era o serviço, assim, né, entre aspas, serviço secreto, né, que na verdade era de conhecimento geral, o DOI-CODE, né. O cara abre o carro, né, abre a porta do carro, e aí para meu pai e fala assim, precisamos da sua identidade, né? E aí meu pai travou na hora, porque quando você entra, pra quem não sabe, né, no período, quando você entrava, não sei se é assim hoje em dia, tá, gente? Mas no período, quando você entrava pra fazer o serviço militar, você não ficava com a sua carteira de identidade, né? Você ficava com a carteira de identificação militar, né? E aí o cara falou, precisamos da sua identificação. Meu pai, né, trava, porque ele fica, poxa, se eu mostrar, eles vão saber imediatamente que eu sou militar, né? Aí meu pai fala, não tô com identificação. Aí ele fala, você é militar? Aí o meu pai travou muito, falou, não. Aí o cara do DOI-CODE, né, puxa o blazer pro lado, mostra a arma, né? Meu pai conta essa história desde que era criança, assim, eu acho muito, muito paradigmática desse período, né? E aí, justamente pra mostrar pra vocês esse processo de transição, tá? Aí meu pai fica muito assustado, né? Porque o cara acabou de mostrar a arma pra ele, e aí o homem fala, entra no carro. Eles levam meu pai pra um posto militar, né? E aí chamam os superiores dele. E aí meu pai foi ameaçado, né? De uma série de coisas, tá? Só que naquele período a gente já tava com o começo da abertura, né? Então a gente já tinha algum nível de expressão política. E aí os membros do partido que viram meu pai sendo levado já chamaram, né, os jornais. E aí os jornais vão lá, né, na frente do quartel e começam a falar, olha, seguinte, ou vocês soltam o cara,
ou vai começar a dar ruim, porque a gente supostamente, né, tá voltando para a redemocratização. Então, vamos tá parando aqui, né? E aí, porque aqui a gente já tinha passado, né, ali do período do AI-1, eles soltam meu pai, e aí, né, muito engraçadamente, eles precisavam dar uma motivação para a saída dele, né? E não podia ser dizer que o cara era comunista. Então, o que eles fazem é achar uma doença. E aí acho que essa é a parte mais engraçada dessa história, que eles colocam que o meu pai... A única doença que meu pai tinha era o daltonismo, que assim, é uma doença absolutamente irrelevante pra você estar servindo o exército, né? Mas eles colocaram, né, na carta que foi expedida pra a resignação do meu pai, e aí foi do daltonismo, né? Então, é só pra vocês verem que naquele período a gente já não tinha mais uma repressão direta, então, assim, meu pai não foi torturado, apesar de ter sido ameaçado, né? Mas, ao mesmo tempo, né, não era como se a expressão política ela fosse absolutamente aberta, né? Ela ainda existia de uma forma, só que ela existia de uma forma que estava começando a querer parecer mais agradável, né? Mais democrática, tá? Então, ok. Aí a gente vai estar a construção, então, dessa lei de anistia, né? E ali, em 84, a gente vai ter o movimento Diretas Já, tá? Que ele vai mobilizar milhões de brasileiros, tá? Que pediam as eleições diretas para presidente. E aí, né, a Câmara dos Deputados, ela não aprova, né? E o colégio eleitoral, ele elege o deputado oposicionista, o Tancredo Neves, tá? Que ele concorria com o Paulo Maluf, certo? Só que o Tancredo, ele não chega a tomar posse, né? Ele morre, vítima de uma infecção hospitalar. E aí, o José Sarney, ele assume, tá? No governo do Sarney, vai ser promulgada a Constituição de 1988, certo? E aí é que a gente vai entrar nessa terceira onda democrática, tá? O que é importante a gente entender, né, a nível internacional e nacional, desse reingresso do Brasil nesse rol de países democráticos. Depois da ditadura militar, né, a gente vai ter essa Assembleia Constituinte, que vai ser... era Ulisses Guimarães mesmo, gente, perdão. Eu sempre confundo o sobrenome dele, por isso que eu achei que eu tinha falado errado. Mas o Ulisses Guimarães, ele vai presidir essa Assembleia, né? E vai ser composta por diversos membros do Congresso Nacional, que inclusive vai ser uma das críticas, né? Porque ao mesmo tempo que eles eram membros do Congresso Nacional, eles também foram os geradores da Constituição, né? Mas esse processo, né, ele vai ser chamado de processo de uma Constituição cidadã, com grande participação democrática, porque o trabalho ele não fica só preso aos interesses, né, desse Congresso Nacional, mas tem também uma participação fragmentada de comissões técnicas. E aí essas comissões, elas vão trazer outros aspectos ideológicos, né, de outras searas da sociedade. Então, a gente vai ter uma participação, né, essa foto eu acho ela muito bonita, com a participação dos povos indígenas, que foram severamente reprimidos durante a ditadura, né? Tem até uma ação civil pública de Minas Gerais, do caso Krenak, né, que é bem interessante de se ler, se vocês tiverem interesse, que fala sobre esse processo de reprimenda, né, dos povos indígenas, inclusive utilizando-se do apagamento epistemológico dos próprios indígenas, né, fazer com que as pessoas que estavam ali para que sobrevivessem, elas fossem obrigadas a punir os seus, né. Então, era colocar a população contra a própria população, né. Mas, enfim, voltando ao que eu estava falando, né? A gente vai ter um processo com muita participação popular, né? Com a proposição de 122 emendas populares, tá? E a gente vai ter uma certa participação de diversidade, né? Vai ter o lobby do batom, que foi a participação feminina, tá? Então, por isso que ela é chamada muito de Constituição Cidadã. E, de fato, né, tem uma série de progressos muito grandes, tá? De ampliação de direitos sociais, saúde, educação como deveres do Estado, então um Estado social muito forte, tá? Fortalecimento, de novo, né, dos direitos trabalhistas, retorno à garantia do direito de greve, né, livre sindicalização, retorno dos remédios constitucionais, então o habeas corpus, né, o habeas data, mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, tá?
A gente vai ter agora, né, o retorno de um federalismo mais descentralizado, tá? E um aumento das competências e das fontes de renda dos estados e municípios. Então, agora a gente não fica mais preso, né, à União, como tinha sido no período da ditadura. Só que, o que acontece, né? No período da ditadura, como eu tinha falado pra vocês no começo do GED, a gente teve um super endividamento. Oi, Samantha, tem alguma pergunta? Que o áudio tá ligado. Eu vou desativar aqui, mas só porque eu não sei se vai entender. Mas, Samantha, se tu quiser falar alguma coisa, pode mandar no chat, tá? É só pra eu conseguir falar aqui, tá? Mas pode mandar no chat. Enfim, como eu tinha falado pra vocês, né, no período da ditadura, a gente vai ter um hiperendividamento, né, do Brasil com aquele processo do milagre econômico, né? A gente pega muita dívida externa e se superendivida numa quantidade, assim, absurda. E aí a gente vai ter, né, isso aí na década de 70, tá? Esse superendividamento acontece. Então, ali na década de 80, né, com a nossa nova Carta Constitucional, a gente vai ter uma crise, né, do Plano Cruzado. Então, a gente vai ver que tanto a gente já estava, né, com uma inflação absurda e uma dívida externa gigantesca, como o governo Sarney vai se demonstrar, né, um oportunista político mesmo, e aí vai fazer um congelamento de preços para fins eleitoreiros, né? A gente vai ter de fato, colapso econômico, tá? E é cumulativo, né, dos erros cometidos nas décadas anteriores, tá? Então, a gente vai ser até, né, não só o Brasil, né, mas a nível de América Latina, né, essa época vai ser tratada como o período ali da década perdida, né, a década de 70, porque é como se a gente tivesse parado ali em 60, né, porque a gente tava com uma vulnerabilidade estrutural mesmo, de hiperendividamento, né, por conta de responsabilidade fiscal, tá, a gente vai estar com um déficit inflacionário gigantesco, certo? E aí, para piorar a situação, né, os Estados Unidos, nesse período, vai ter um aumento dos juros, né? E aí, a dívida, ela se torna, assim, praticamente impagável, tá? E aí, né, com essa estagnação econômica e queda da renda per capita da população, né, a gente vai ter uma insatisfação muito grande, tá? E aí, apesar da gente estar ali já com a nossa nova Carta Constitucional, a gente precisa, né, nesses novos governos, de medidas que parecessem tirar a gente desse sufoco econômico, tá? Então, ali no governo Collor, né, e no governo FHC, a gente vai ter a existência, né, a aprovação e a aplicação do chamado Consenso de Washington, tá? O Consenso de Washington, ele vai ser aprovado ali em 89, certo? E ele vai vir com essa ideia de aplicação de propostas neoliberais, né? No caso, são 10 medidas, propostas neoliberais, que vão trazer pressupostos e ideias, né, dos Estados Unidos, do FMI, do Banco Mundial, certo? Muito mantidos por esse sistema SWIFT, que, para quem não sabe, é o sistema de dolarização do mercado mundial, baseado no dólar, né, baseado nos Estados Unidos, portanto. E aí vai trazer medidas como defesa da disciplina fiscal, hiperprivatização, abertura comercial, né, desregulamentação dos direitos ali no período dos anos 90, tá? Só que, apesar da gente conseguir lidar com inflação e da gente conseguir lidar com a questão da estagnação econômica, né, a gente tem algum nível de desenvolvimento nesse período, a gente percebe, e é percebido pela população, um agravamento colosso de nível de desemprego e da pobreza, né? E aí, a gente vê que a aplicação desse acordo, o que ela fez, né, a nível externo? Ela criou uma dependência maior ainda, né, da economia do Brasil para com os Estados Unidos, para com o FMI, Banco Mundial,
O que, na prática, né, vira um agravamento daquela teoria das relações internacionais do subdesenvolvimento latino-americano. Então, a gente vê aqui, né, que a razão prática do subdesenvolvimento latino-americano, ele é a própria consequência da inserção do país no sistema capitalista mundial. O erro da ideia dessas medidas liberais serem uma saída desse sufoco é pensar que a gente olha, a ideia de pensar e olhar para o subdesenvolvimento como uma fase prévia ao desenvolvimento, enquanto na verdade o subdesenvolvimento ele é programado. Ele é uma condição, na verdade, essencial ao próprio funcionamento do sistema capitalista global. Por quê? Porque para a gente ter países desenvolvidos de centro, né, a gente precisa ter, consequentemente, países periféricos e de semiperiferia, né? Por quê? Porque o sistema capitalista ele funciona numa medida de exploração, certo? Quem diz isso não sou eu, não é Marx, não são os comunistas. Quem diz isso é o Adam Smith, o pai do liberalismo, tá? O capitalista ele funciona como um sistema de exploração. E funcionando como um sistema de exploração, ele vai, no caso, a nível internacional, né, países periféricos exportam matéria-prima com baixíssimo valor agregado, ou seja, muito barato, né, e importam tecnologia e manufaturados de alto valor, porque o mercado demanda, né, o mercado interno demanda. Só que muito caros. Por quê? Porque os países, a Europa, Estados Unidos, não vão vender barato celular, geladeira, micro-ondas, enfim, o que seja, né? Tecnologia para as nossas fábricas, etc. Tá? Então, a gente tem uma dependência, né? Os países de centro precisam da nossa matéria-prima para se desenvolver, mas eles compram isso de uma forma muito barata. Por quê? Porque os nossos países são subdesenvolvidos, então manter a gente subdesenvolvido é muito positivo para eles, né? E nós continuamos comprando deles porque é também programado a gente não ter um desenvolvimento tecnológico interno, não ter a produção de manufaturados e tecnologia interna, certo? Tratar, né, países como o Brasil como a fazenda do mundo, né? E nada mais do que isso, tá? Enfim, então essa é a grande problemática a nível externo. A nível interno, a partir de 89, a gente vai ter a eleição do Fernando Collor de Mello, né? Que ele vai vencer a primeira eleição direta para presidente. E ele vai ser, né, muito eleito nessa promessa mesmo de combate à corrupção, construção de um líder bastante jovem, dinâmico, né? Só que, no fim, ele acabou sendo impeachmentado, né? Inclusive por conta de corrupção, tá? E aí ele vai renunciar, ele vai ser substituído, né, pelo Itamar Franco. E aí, no governo do Itamar Franco, a gente vai ter a implementação do Plano Real, que naquele período foi executado pela equipe do então ministro da Fazenda, que era o FHC, tá? E aí, o FHC, ali em 94, ele se candidata, né? E como o Plano Real ele acabou dando muito certo por conta do Consenso de Washington, que basicamente o Consenso de Washington, a gente funcionava assim. FMI, Banco Mundial, Estados Unidos viravam e falavam: o Brasil adota todas essas medidas aqui super neoliberais, que na prática, né, lascavam a economia dos indivíduos brasileiros, né, causaram maior nível de desemprego, né, desigualdade econômica. Brasil, aplica isso, eu vou te emprestar um dinheiro se você aplicar isso. Vai facilitar a sua vida. O Brasil foi lá e aplicou, né? E aí, tendo dado muito certo, né, pelo menos na aparência, o FHC ele é eleito e reeleito ali em 98, tá? E aí, então, né, esses primeiros anos da nossa Constituição, eles foram um teste mesmo para essas novas instituições, né? E aí, assim, se provou realmente um pouco mais resiliente, bem mais resiliente, na verdade, porque a gente vai ter, por exemplo, no período Collor, né, uma enorme mobilização civil da OAB, da BI, com a aprovação de processo pelo Congresso, né, a condenação do Collor, certo? A resiliência das novas instituições democráticas, então, elas se mostram muito fortes por conta da capacidade de resolver a crise, né, por meio dos próprios mecanismos constitucionais, tá? Sem precisar de uma nova ruptura extraconstitucional.
Então, pelo menos a nível, né, de estabilidade democrática, se mostrou muito bem feito, né, esse período aí. Pelo menos a nível de comparativa com a experiência anterior, né? A gente viu uma harmonia, um consenso político, né? Política e economia funcional, né? Do plano real, enfim. Então tava, assim, a algum nível, né? Apesar das falhas e problemáticas, a nível de comparativa com o período do regime militar, a redemocratização parecia, assim, um paraíso, né? Só que o que é importante ressaltar? Esses governos neoliberais da década de 90, eles vão causar essas problemáticas, né, muito grandes na percepção da população a nível de pobreza e desigualdade, né, que vai se tornar cada vez mais expressiva, né? E aí ali, então, no início dos anos 2000, e aí isso não é uma coisa, né, só a nível de Brasil, né, também tem uma influência a nível de América Latina, mas a gente vai ter a chamada Onda Rosa, né, que aí é chamada de Onda Rosa porque é esse socialismo do século XXI ali, né, bem bolivariano, não é... A gente não tá falando aqui de um socialismo, comunismo, né, por isso que não é a onda vermelha. A gente tá falando aqui de uma coisa mais branda, né, social-democrata, né, Estado social de direito, intervencionista, mas nem tanto, né, vão ajudar aqui as empresas a se desenvolverem. E isso é a chamada, né, onda rosa, que são realmente a eleição desses governos de esquerda e centro-esquerda, certo? E aí aqui no Brasil a gente vai ter, de fato, a manutenção de parte da estabilidade macroeconômica, né? Então, uma política muito forte de valorização do salário mínimo, transferência de renda, né, no caso do Bolsa Família, e realmente assim um estado bem indutor do desenvolvimentismo, né? Então a gente vai ter, apesar de manter, né, uma convivência com a abertura comercial da década anterior, né? Então ainda era um estado capitalista, né? E continua sendo um estado capitalista. Tinha algum nível de desenvolvimentismo e cuidado social, né? Então se torna aqui um Estado social democrático de direito, né? Positivo a nível de ajuda populacional, só que a gente vai ter o problema de insustentabilidade desse modelo intervencionista, né? Porque o Estado social, como a gente já tratou em alguns GEDs anteriores, ele vai nascer como um modelo europeu, né? E Europa, né, é a exploradora do mundo, né? Pelo menos no período em que nasce, grande exploradora do mundo. Então ela pegava de outros países, né? O oprimido não era interno, o oprimido era externo, tá? Enquanto no Brasil a gente não tinha a capacidade de fazer essa pressão externa. Então a gente, para fazer esse modelo intervencionista, a gente tem ou uma não sustentabilidade, ou seja, o Estado não consegue dar esse aporte total, ou a gente tem uma demanda de pagamento de taxação que, da forma como era feita, né, até esse ano, era tributado, né, desfavorecidamente as pessoas mais pobres. Então, quem pagava mais é quem precisava mais, né? Porque a gente não tinha a taxação das pessoas mais ricas, tá? Então, a gente vai ter ali realmente apesar das coisas positivas, né, uma forte desindustrialização, né, e um processo de neodependência, tá? Brasil se torna neodependente, tá? E se caracteriza muito fortemente por aquilo que eu falei pra vocês, que é uma crítica que deve ser feita, né? Do Brasil se tornar essa fazenda do mundo, né? Porque quando a gente se torna a fazenda do mundo, a gente cria a nossa própria condição, né? Manter a nossa própria condição de periferia global, né? De exportador de matéria-prima muito barata e de importador de manufaturado, de tecnologia, etc. Tá? Enfim, então a gente vai ter todo esse processo de constitucionalização de direitos humanos, tá? De uma terceira onda da redemocratização, certo? Por quê? Porque era um movimento mesmo regional, a América Latina, no geral, estava saindo dos seus períodos ditatoriais, e a gente estava tendo ali uma superação dos regimes autoritários, né? Então, uma democracia participativa, um voto universal,
um fortalecimento das liberdades civis, tá? O constitucionalismo dos direitos humanos, ele é fortemente influenciado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Declaração Interamericana, né, de Direitos Humanos, que são ali, no caso, a Declaração Universal de 48 e a de Direitos Humanos de 69, mas que elas só vão mesmo, assim, adentrar, né, de forma prática na nossa Constituição a nível de aplicação material da coisa, ali, né, em 88, com o retorno, né, da prática da dignidade da pessoa humana, porque ali no período do regime ditatorial isso claramente não era uma prioridade, tá? E aí a gente vai ter, né, o fim da Guerra Fria, uma abertura a nível internacional, porque o Bloco Soviético não era mais uma ameaça, né? O Francis Fukuyama, que é um autor, inclusive, liberal, né? Ele vai falar sobre o fim da história, né? E é bem marcado por esse período aí, né? Fim da Guerra Fria. Que é a ideia de que os Estados Unidos se tornam o bloco dominante, hegemônico, e que, como não havia mais a bipolaridade mundial, né, não havia necessidade de uma polarização política e, portanto, era super possível manter uma harmonia democrática, contanto que absolutamente neoliberal, né? Então, uma ideia bem forte de integração regional e não tutela por parte de superpotências, porque não havia mais o risco, né, do Brasil virar comunista, porque, enfim, não tinha nem parâmetro, acabou o comunismo, né? Francis Fukuyama fala do fim da história porque ele fala, gente, agora é só capitalismo, globalização, multilateralismo, mas multilateralismo com a hegemonia estadunidense. E acabou, né? E a gente tá vendo agora a ruptura, né, com esses processos. Vamos ver os próximos passos agora a partir de 2026, né? Que já está sendo construído há algum tempo, né? A crise do liberalismo mundial, a crise da globalização, a crise política mundial. E aí a gente também vai ver que esses princípios das relações internacionais, né, eles vão ser colocados na nossa Constituição, né, ali no artigo 4º, tá? Então a gente vai ter uma atuação externa e uma autodeterminação de povos e um princípio de não intervenção, defesa da paz, né, solução pacífica de conflitos e repúdio ao racismo sendo colocados de forma bem intensa dentro do nosso processo constitucional, tá? Então, gente, o que a gente tira de hoje, né, é que a gente teve uma história muito cheia de oscilações, né, do constitucionalismo brasileiro, porque ao mesmo tempo que a gente teve ali um autoritarismo, né, e uma centralização política marcada, né, pela Constituição de 1824, a Constituição de 1937 e a Constituição ou as Constituições, né, de 1967 e 69, a gente também, né, tem uma história de democracia e federalismo, né, de 1891, 1934, 1946 e agora a nossa Constituição de 1988. Mas, né, como eu estava falando com vocês e como a Glória muito bem colocou, muito marcada, né, por esse apagamento e nunca lidar bem com a nossa história de regimes autoritários, né, a nossa história de crueldade, de destruição, ela nunca é tratada, né. Então, a gente sempre fica aí na espera das cenas dos próximos capítulos do nosso descaso, né. E é isso, gente. Obrigada pela presença no dia de hoje. Eu vou só mandar pra vocês o link